Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Aleluias. Poder se sentar, por favor. Glória a Deus. Está um pouquinho mais de retorno para mim, só um pouquinho. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Graça e paz, família, mais uma vez. Confesso que eu ainda estou anestesiado ainda dessas 2 últimas semanas que nós vivemos. Se eu fosse sonhar com algo muito alto, não chegaria nem perto da manifestação da presença do Espírito Santo que foram nessas 2 últimas semanas. Quem esteve presente sabe o que eu estou falando. A presença do Espírito Santo era palpável, tanto na Lapete aqui em Manchester, quanto em Gales. Você que pode, feche seus olhos, estende suas mãos para cá. Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso espírito está quebrantado em Tua presença, Senhor. E nós estamos muito felizes por isso. Espírito Santo de Deus, nós entregamos cativo este ambiente ao Senhor. Entregamos a nossa alma, o nosso corpo e também o nosso espírito em Tuas mãos, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha ministrar em nós essa noite, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo demônio bate em retirada agora deste lugar em nome do Senhor Jesus. Todo demônio bate em retirada agora deste lugar em nome do Senhor Jesus. Seja queimado lá fora agora em nome do Senhor Jesus. Porque neste lugar, somente o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor e os escolhidos a dedo pelo Senhor têm autoridade e poder. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para ministrar o nosso espírito conforme a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Quem aqui esteve em Gales conosco no final de semana? Quem aqui não teve, levante a sua mão para mim te ver. Glória a Deus. Aleluias. Jesus é bom. E eu vou te dar um spoiler do que nós vivemos lá. Não será um spoiler, mas será uma palhinha do que aconteceu naquele lugar. Mover a manifestação do Espírito Santo de Deus, tanto na Lapete aqui em Manchester, foi uma construção. Foram dias onde o Espírito Santo estava construindo algo. Eu amo discernir o que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Eu amo discernir o que Ele está arquitetando, para onde Ele está apontando, para onde, o que Ele está fazendo, o que Ele está revelando para mim e para você. Eu amo fazer isso. Eu amo ver o trabalhar dele em meio à sua noiva. E é interessante nesses dias em que Ele construiu algo totalmente diferente em nosso meio, aonde Ele direcionou a sua noiva de uma forma poderosa, onde Ele se manifestou por amor a ela, por amor à igreja do Senhor. Ele manifestou a presença dele de uma forma poderosa, aonde foi palpável, foi notório a presença dele naquele lugar. Mas muito mais do que isso, a presença do Espírito Santo de Deus, eu amo discernir a palavra que Ele revelou naquele lugar, o que Ele estava direcionando, o que Ele estava apontando, o que Ele estava comunicando para a sua noiva. E é interessante que, se você analisar as palavras que foram ditas, que foram expressadas, vou te contar um segredo. Tinha preletores que somente no dia que eles iam pregar, os apóstolos, é que eu falava para eles: ó, agora é a tua hora. Foi uma pressão gigantesca para cima de mim, querendo saber, pastor, quando que eu vou ministrar? E eu falava assim: calma, o Espírito Santo vai revelar a hora certa. E até no último dia, o Espírito Santo segurou, e eu também. Alguns só na sexta-feira à noite souberam que iam ministrar no sábado de manhã, como foi no caso da pastora Cone, e o apóstolo Rafael Bispo no sábado à tarde, o apóstolo Gustavo Lara no sábado à noite, o apóstolo Luiz Hermínio na sexta à noite.
E eu louvo ao Senhor porque essa é a maestria do Espírito. Quando nós esperamos nele, ele edifica tudo conforme o querer e a vontade dele, não segundo a vontade do homem. E nós podemos ver ali palavras que estavam totalmente conectadas umas com as outras, aonde ele foi construindo algo para comunicar à sua noiva. E é interessante que o que ele comunicou com a sua noiva, eu gostaria de trazer algo em cima disso, a continuação dessa palavra, que está ali em Mateus capítulo 25, aonde o Senhor Jesus revela a igreja desses dias em que nós estaríamos vendo, a igreja desta geração, da geração que muito provavelmente precederia a sua volta, um recado para a noiva dos últimos dias. Nós sabemos que os últimos dias eles já começaram há 2000 anos atrás, mas eles ainda não terminaram, porque eles estão quase findando. Quando eu digo a noiva dos últimos dias, é a noiva que precederá o regresso do Senhor Jesus, não a noiva do fim da terra. Fique bem claro. E a palavra de Deus nos fala a respeito de duas igrejas: a igreja prudente e a igreja imprudente. Eu gostaria de chamar aqui a igreja cristã e a igreja, entre aspas, evangélica. Nos últimos dias haveriam provavelmente no mínimo 2 tipos de igreja: as duas crentes no Senhor Jesus, ambas aguardando o regresso do seu Senhor, mas uma totalmente cristã e outra totalmente evangélica, se podemos dizer assim. Uma totalmente prudente e outra totalmente imprudente, ou insensata, como algumas palavras. Mateus capítulo 25, verso 1, o Senhor Jesus disse assim, note que o contexto era, os discípulos, futuros apóstolos, perguntaram para o Senhor: Senhor, mas quais são os sinais que precederiam, que estariam sendo manifestados antes do seu retorno? E Jesus dá uma aula ali a respeito de escatologia, dizendo o princípio, o que aconteceria antes dele voltar, em Mateus capítulo 24, e no versículo 25 ele começa com a história de 10 virgens. E ele diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Você já viu alguém sonolento e adormecido esperando Jesus? Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo, saiam ao encontro dele. Você já se perguntou quem gritou? Eis aí o noivo. Você já se fez essa pergunta? Vou deixar essa interrogação aqui para mim e para você. Quem gritou? Eis aí o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, todas elas, as 10. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? É interessante que todas as 10 virgens, elas tinham lamparina, e a lamparina delas havia azeite. Todas as 10, nós podemos dizer que eram
entre aspas, estavam esperando o Senhor. Preste muita atenção. É interessante que interessante que tem coisas que ele traz aqui, ó, só para nos provar se a gente vai falar ou não, e ele fala não fala, e a gente tem que ser obediente, não é hora. E é interessante que as 10 estavam aguardando o seu Senhor, como eu e você nos intitulamos cristãos. Nossa vida está na presença de Deus. Nós vamos à igreja todos os sábados. Participamos do relógio de oração, participamos do relógio de jejum. Fazemos nosso devocional. Porém, o nosso caráter, que é necessário que se pareça com Cristo, ele está muitas vezes um pouquinho longe disso. Conheço pessoas que são pessoas de extrema oração, pessoas que viveram anos e anos numa sala de oração, e aí você olha a vida da pessoa e não condiz com aquele ambiente que ela está vivendo, e aí você se pergunta qual é o ponto que ele não entendeu, qual é o ponto que ela não entendeu. Pessoas que correm atrás da presença de Deus, e quando você olha a vida da pessoa, não condiz com a palavra. João capítulo 1, verso 14 diz que o verbo se fez carne. O mensageiro, ele se torna a mensagem, um com a mensagem, por amor a um povo que ele ainda não conhecia, que nem tinha nascido por mim e por você. Assim como o ser cristão, nós podemos dizer que o cristão, ele precisa se tornar a mensagem viva. Não existe outro ponto de ser cristão fora disso. Ser cristão é aquele que está se tornando a palavra viva ali a cada dia. Isso é ser cristão. O resto é ser evangélico. Eu entendo que essas 5 virgens prudentes, elas estavam entendendo a palavra que estava sendo ministrada pelo noivo. Elas entenderam o contexto pelo qual o noivo havia deixado uma carta para que elas se preparassem de uma forma. A mesma carta é essa lida pelas 5 imprudentes também, ou insensatas. É impossível uma laranjeira produzir limão, ou é impossível um limoeiro produzir laranja. A boca fala do que o coração está cheio. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você é cristão ou você é evangélico? Você tem sido o modelo de Cristo na terra ou você tem sido evangélico? Porque não existe outro ponto de uma igreja ser uma igreja cristã e a atitude dela não ser como de uma igreja cristã. Você está me entendendo? Não existe um ponto onde eu me intitulo cristão e eu não ajo como um cristão que crê no evangelho do Senhor Jesus, que professa o evangelho, mas porém que é chamado para viver segundo aquele evangelho. Não existe outro ponto. Se eu ainda não entendi esse, como diz o nosso português, o fio da meada, se eu não peguei esse entendimento ainda, eu preciso começar a rever os meus conceitos. Sabe uma pergunta que um dos apóstolos me fez, eu não vou falar nome aqui. Ele me perguntou: pastor, quem você ouve? Ele me perguntou: quem você ouve? E eu disse 3 pessoas que eu escuto a ele. Uma foi o Espírito Santo de Deus e outro foi outros 2 homens. Dentre eles, ele é um deles. Fora disso, quase nada eu ouço. Porque nós temos uma fonte. Mas sabe o que é interessante? Aquelas imprudentes ou insensatas, nós podemos dizer que elas pegaram atalhos, como
como muitas vezes nós fazemos. Você confia na pregação de um pastor, porém sem saber se verdadeiramente a vida daquela pessoa condiz com a palavra de Cristo. E você está entregando o seu tempo para adquirir um conhecimento nas mãos de uma pessoa que muitas vezes não está nem cheia do Espírito Santo. Sabe qual é a qualidade do anticristo nos últimos dias? O espírito do anticristo, ele vai se passar pelo Espírito do Cristo e vai enganar até mesmo os escolhidos. Vai enganar até mesmo os escolhidos. Por isso que aquelas 10 estavam aguardando o noivo. Porém é somente o Espírito Santo de Deus para dar discernimento do que elas estavam cheias. Nós podemos dizer que você já se perguntou qual era a diferença delas além do título? Além de das 5 terem a azeite reserva e as outras 5 não? A diferença estava no preparo, a preparação de cada uma delas, a fonte pela qual elas estavam bebendo. Fonte pela qual elas estavam bebendo. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Fica 5 minutos com uma pessoa, você já vai ver o conteúdo do seu coração, através das suas atitudes ou através das suas palavras. Você vai perceber se ele ou ela está cheio do Espírito ou não, ou pelas suas atitudes. Você vai saber do que a pessoa está cheia. Mas pastor, como que eu sei? Como que eu identifico se essa pessoa está cheia de Cristo ou não? Conhecendo a palavra. Aquelas prudentes, elas se prepararam para aquele momento. Elas se prepararam para aquele momento. A nossa geração, ela precisa tomar um extremo cuidado. Porque além do espírito do anticristo se passar pelo Cristo, enganando até mesmo os escolhidos, nós vamos ter que prestar atenção até dentro da igreja, infelizmente. Porque até mesmo dentro da igreja existem pessoas que estão se preparando para encontrar com o Senhor, que estão entendendo verdadeiramente a mensagem do Evangelho de Cristo, e pessoas que não estão entendendo, infelizmente. Eu tenho que ser realista com você. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde, início de noite, perdão. Quem é você no meio dessas 10? Quem é você no meio dessas 10? De todas elas tinha um azeite. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Isso é fato. Mas sabe uma outra diferença que eu posso notar entre as duas? Quando eu falo duas, é a prudente e a imprudente. A prudente, ela tinha vida com Deus. Prudente, ela tinha temor. A prudente, ela estava ligada na carta que o noivo havia deixado. A prudente, ela havia redobrado a sua atenção. A prudente, ela havia redobrado a sua atenção, esquadrinhando as escrituras. Deixa eu ver aqui se eu não deixei passar nenhum detalhe. Coisa que eu mais notei na conferência: muitas pessoas amaram o mover do Espírito. Glória a Deus, é maravilhoso demais, é essencial.
Mas o mover do Espírito serve para aquele momento, se você não tiver uma vida com Deus, porque a segunda-feira vai chegar na vida de todos nós. E a segunda-feira, se eu e você não tivermos vida com Deus, não soubermos a carta pela qual o noivo deixou para nós, para que nós vivemos, aquele mover só vai durar um final de semana. Ele não vai durar durante a semana. Algumas pessoas me perguntaram: pastor, e agora, depois da conferência, o que vocês vão fazer? Pastores me perguntaram. E eu disse assim: nós vamos voltar para a oração, para o jejum e para a devoção. Nós vamos continuar fazendo isso, é o que nós estamos fazendo. E nós vamos alinhar algumas coisas na igreja que precisam ser alinhadas de acordo com a palavra que foi liberada aqui neste final de semana. Porque somente o Espírito Santo de Deus para dar-nos discernimento. E eu falo isso com muito temor para você. As prudentes, elas eram iguais às imprudentes. Elas eram iguais. Como o joio e o trigo, eles são praticamente semelhantes. A diferença é que o trigo, ele tem fruto, ele frutifica, e o joio não. Mas o joio, ele é extremamente importante. As insensatas, elas são extremamente importantes para visualizarmos as prudentes. Da mesma forma, o Senhor disse: eu não vou arrancar o joio do meio do trigo, nem vocês arranquem o joio do meio do trigo. Uma das funções do joio é permitir que o trigo fique de pé. Mas se você é trigo, o Senhor vai fazer nos passar muitas vezes pela moenda para ver os frutos da nossa vida. Mas o joio, ele vai fazer assim também e não tem fruto. Sabe o que eu noto também nessa parábola das 10 virgens? Que a nossa fé nós não emprestamos, a nossa unção nós não emprestamos, aquilo que Deus tem derramado em nós, nós não emprestamos. Elas não emprestavam, sabe por quê? Porque existe uma palavra que o Senhor Jesus deixou, que os seus discípulos fariam coisas maiores ainda que Ele faz. Aquele que não entende como o Espírito trabalha, como a palavra de Deus rege, como o mundo é regido pela palavra de Deus, pelos fundamentos, não entendeu ainda que toda unção está disponível através da honra. Todo poder está disponível também através da honra. Sabe, eu ouvi de pastores: pastor, me dá um pouquinho da unção que vocês carregam. Nós não temos nada além do Espírito Santo de Deus. Se você me visse por dentro hoje, depois dessa conferência, porque sempre que o Senhor libera algo, Ele espera uma resposta de nós. O Senhor não simplesmente Ele vem e te entrega algo e acabou, não. É preciso uma resposta nossa. O que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora? Entendendo o que foi liberado naquele lugar, será necessária uma resposta. Senão, não passou de uma pregação qualquer, de uma ministração qualquer. A igreja prudente, a igreja cristã, ela está prestando atenção e discernindo até mesmo o tempo, porque ela não estava preocupada se o noivo estava demorando. A insensata, a imprudente, ela podia estar até preocupada com o tempo. Quantas vezes nós falamos assim: mas está demorando tanto para Deus dar essa solução para a minha vida, para a minha situação? É porque nós não entendemos também que Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo.
conselho, como um amigo, nem como pastor, como um amigo. Eu estou passando uma lupa na minha vida. Uma lupa na minha vida. Tem sido uma semana, minha esposa sabe disso. Minha cabeça está em parafusos essa semana, no bom sentido falando. Eu estou em crise, no bom sentido falando. Eu estou em crise. Porque eu, como servo de Deus, primeiramente eu preciso dar uma resposta para o Senhor. Algo na minha vida precisa mudar. Algo na nossa vida precisa mudar. Se eu quero ser chamado de cristão, eu preciso verdadeiramente viver essa palavra. Senão eu vou continuar sendo um pastor evangélico ou um evangélico. A igreja desses dias virou chacota lá fora. A igreja desses dias virou chacota. No tempo de nossos pais, uma palavra era a mesma coisa, um fio de bigode. Não precisava assinar. Quanto mais a palavra de um crente. A minha e a sua palavra vale alguma coisa? A imprudente, ela ouvia a mesma palavra que a prudente ouvia muitas vezes. Porém, aquilo não gerava transformação nela. Não gerava azeite e reserva nela. Não gerava temor em excesso nela, no Senhor. Não gerava santidade. Não gerava transformação de vida. Ela ouviu a mensagem da mesma forma que a prudente ouviu. Da mesma forma. E eu não quero te enganar como um pastor, muito menos como cristão. Mas naquele dia que eu e você chegarmos diante do Senhor, Ele vai colocar a palavra aqui, nós aqui, e o que vai colocar eu e você na balança, individualmente, e o que vai restar nessa balança? O que vai restar nessa balança? Quando as nossas obras forem passadas pelo fogo, o que vai restar? Mas eu tenho que trabalhar muito para pagar as minhas contas. Olha lá atrás. O que Faraó fez? Quando Moisés estava prestes a libertar o povo do Egito. Quando o Senhor estava prestes a usar a vida de Moisés para libertar o povo do Egito. Ele aumentou a carga de trabalho do povo. Fazendo com que eles fossem buscar palha. Encontrar palha para produzir tijolos. Para o trabalho. O que aconteceu depois da pandemia? O que aconteceu depois da guerra? Tudo ficou mais caro. Muitas vezes nós temos que trabalhar mais para pagar a mesma coisa que estávamos pagando antes. Digo em quantidade, não em valor. O que aconteceu nos últimos dias? Faraó aumentou a carga de trabalho do povo. Mas só que se os seus olhos estiverem no trabalho, na palha ou nos tijolos, você vai ver como o mundo está vendo. Mas se você for um homem espiritual, você vai entender o que o Senhor está fazendo nos últimos dias. Mesmo o tempo é desculpa para nos distrairmos. Hoje eu estou pregando bem calmo, bem tranquilo, mas com muito temor, muito temor. Eu estou tomado num temor nessa
fantasiar. Porque o dia do Senhor já está marcado para acontecer. E naquele dia vai ser igual a mala da Ryanair ou da EasyJet, que você chega no aeroporto ali. Quando ele vir colocar um molde em cima assim, ó, da sua vida. Tem Cristo? Tem santidade? Não tem? Paga. Não é assim que a Ryanair faz? Não é assim que a EasyJet faz? Tudo nessa vida é uma expressão do que está por vir. Se você quer ser um cristão autêntico e verdadeiro, comece a ouvir a palavra de Deus e obedecer. Vai te custar muito, vai custar muito. Vai te custar até você renunciar toda a sua vida. Cristo renunciou tudo por amor a nós. Ele renunciou tudo por amor a nós. Por que nós não vamos renunciar por amor a Ele? Quando você começa a entender que as suas renúncias também geram azeite. Sabe aquilo que você mais ama? Se você renunciar por amor a Ele, para colocar a sua vida em ordem, segundo a palavra de Deus, isso é uma renúncia. Isso daí amontoa também azeite sobre a sua vida. Também sobre a sua vida. E no verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Talvez a nossa porta não feche quando Jesus voltar. Mas o fechar da nossa porta seja quando Ele nos levar-nos dessa terra. Para muitos, Jesus está voltando daqui 5 minutos, quando morrerem. Do que vale ganhar a vida inteira achando que está ganhando, entre aspas, e chegar lá diante do Pai e você descobrir que tudo perdeu, que não ganhou nada. Do que adianta? Do que adianta? Ser cristão é ler a palavra e se tornar como ela, como Cristo se tornou, a palavra viva. Eu falo isso com muito temor para nós essa noite, muito temor, muito temor. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem azeite suficiente Você tem azeite suficiente? Reserva. Pastor, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não tenho reserva. Então é tempo de começar a construir. Então é tempo de começar a juntar azeite. Lamparina todos nós temos. Na presença de Jesus todos nós estamos, senão você não estaria aqui. Comece a juntar azeite. Comece a juntar azeite. E não existe outra forma de juntar azeite do que viver a palavra. Essa é a única forma de juntar azeite. É
do seu lado, não se distraia. Não se distraia, igreja. As 5 virgens imprudentes, elas não tinham azeite de reserva porque elas estavam distraídas. As 5 imprudentes, elas estavam distraídas. Sabe por quê? Porque existe uma palavra também sobre os últimos dias, que diz assim, que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Eles casavam-se, davam-se casamento, comiam, bebiam, naturalmente. Alguém está produzindo azeite, reserva, e alguém está ficando para trás. Essa palavra aqui não é para aqueles que estão no mundo, essa palavra aqui é para a igreja, para aqueles que estão dentro da casa de Deus. Porque todas as 10 virgens estavam esperando o noivo. Detalhe, todas eram virgens. Preste atenção. Todas eram puras. Mas de alguma forma elas deixaram escapar algum detalhe ali que elas não discerniram. Por isso que o espírito de discernimento nos últimos dias será extremamente importante. Os últimos dias seriam também como nos dias de Noé. A arca de Deus está sendo construída. A agenda de Deus está sendo cumprida. A agenda de Deus está sendo cumprida. O tempo de Deus está passando na terra. Imagino Noé construindo a arca. Quantos anos demorou para ele cortar madeira para construir a arca? Depois, quando ele começou a construir a arca, sem que nunca houvesse chovido na face da terra. Esse é o contexto que ele construiu a arca. Nunca ninguém viu Cristo regressando à terra, mas sim nascendo. Ela nasce no Calvário. E ela se torna gloriosa. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito está ligando alguns pontos aqui, que eu estou começando a entender algumas coisas que eu perguntei a semana toda para Deus. Da tempestade na minha cabeça já passou essa noite. Quando eu falo tempestade é no bom sentido. Noé, durante 100 anos, ele construía a arca. Por 100 anos ele construía a arca. Nós estamos há quantos anos sendo crentes? 20, 30, 40? E já estamos cansados. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: você está cansado do quê? Não é só 100 anos construindo a arca. Imagina as tempestades, as dúvidas que tentaram bater ali na vida de Noé, tocar na vida dele. Imagina só quantos espíritos demoníacos ali tentaram tocar na vida de Noé, mas ele estava o quê? Focado na missão que Deus havia dado para ele. Focado na missão que Deus havia dado para ele. Por isso que o azeite é extremamente importante na vida do cristão. Se ele tem azeite, ele tem o Espírito Santo de Deus. Se ele tem azeite, uma manifestação também da santidade que ele está produzindo através das suas atitudes, segundo a palavra de Deus. Ele está se santificando a cada dia. E isso vai fazer o quê? Fazer com que ele não olhe para o lado. Fazer com que ele não pense em olhar para trás. Sabe quantas
quantas vezes só na conferência agora eu pedi perdão a Deus por eu ter olhado para trás, pensado em desistir? No mínimo umas 4 ou 5 vezes. No mínimo umas 4 ou 5 vezes. Eu pedi perdão para Deus. No mínimo. A nossa vida precisa estar sem distração. Como nós dizemos, se Noé tivesse um iPhone, se Moisés tivesse um iPhone, ele não teria visto a sarça ardente. Ele não teria visto o Senhor lá. Sabe qual é a mensagem para a igreja dos últimos dias? Corte as distrações. Olha, é interessante, eu estou lembrando agora de um amigo que eu tinha na infância. Eu me converti, eu tinha 22 anos de idade. Eu me lembro quando eu morava em Mogi Guaçu. O Yuri até dá risada. Eu tinha um amigo chamado Adriel. E o Adriel, ele é, olha só, acho que eu nunca falei dele, né? Nem sei. E aquele amigo, os pais, eles eram da Assembleia de Deus. Ele morava assim umas 4 quadras para cima da minha casa. E de vez em quando o pai dele deixava ele brincar com a gente. Que o pai dele só deixava ele brincar com quem era crente. A gente não podia brincar com ele. E de vez em quando o pai dele deixava a gente brincar. E quando a gente ia na casa do Adriel, quando o pai dele deixava a gente entrar lá dentro, eles não tinham televisão, não tinham um monte de coisa. Olha só. Porque o pai dele falava que aquilo ia distrair a vida deles. E eles eram uma família exemplar. Eu não estou falando para você cortar sua televisão, não é nada disso. Eu só estou te dando um exemplo. Isso, 1990, mais ou menos 88, eles já tinham aquela mentalidade lá atrás, de não se distrair. E se nós analisarmos as 5 virgens imprudentes, elas estavam totalmente dispersas durante a sua caminhada cristã. Dispersas com um telão maravilhoso atrás, dispersa com a parede preta da igreja, dispersa com a vida do vizinho, dispersa com tantas coisas, sendo que o que verdadeiramente importa é viver a palavra de Deus, é ser um com o mensageiro, um com a palavra do Senhor. Isso é o que se você quiser de tudo na sua vida, guarda isso, ouça a palavra e viva a palavra. Só isso. Você não precisa fazer mais nada. Se você fizer isso, o Senhor vai se encarregar de todas as outras coisas. Porque existe um versículo, Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: se você verdadeiramente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Simples assim. Aquelas prudentes, elas haviam entendido a mensagem do mensageiro, a mensagem de Cristo, a mensagem do noivo, que elas precisavam estar preparadas. Note, as 10 ouviram que o noivo estava vindo. Toda a igreja está ouvindo que o noivo está vindo. Mas existem 5, metade com a lamparina cheia e com reserva ainda, e a outra metade com azeite na sua lamparina e sem reserva. Por quê? Sendo que a palavra pregada é a mesma, a fonte pregada é a mesma. Preste atenção nisso. Você pode colocar 2 pessoas, uma sentada da outra, colocar ele por 1 ano, ouvindo a mesma palavra. No final de 1 ano, os 2 serão diferentes. O entendimento dos 2 não serão iguais. O porquê? Porque um se dedicou mais a aplicar aquilo na sua vida. Essa vai ser a diferença. As prudentes, elas se dedicaram a aplicar aquilo ali, a palavra de Deus na vida delas. E as imprudentes não. Elas viveram segundo a sua vontade. E aquele que edificar a sua casa, aonde Cristo não é o fundamento principal, está edificando da forma errada. Quando nós falamos que edificar a sua vida sem que Cristo seja o fundamento principal, nós também estamos falando da palavra de Deus como base para todas as coisas. Pastor, mas eu quero fazer da minha forma. Você vai responder diante de Deus, isso não é problema meu.
E eu quero pedir para você se colocar de pé nessa noite com muito temor. Essa noite a minha oração vai ser por entendimento. Por entendimento. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provê o Espírito, eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu prover o fogo e eu sacrifício sou. Tu provê o Espírito e eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e procure uma pessoa que o Espírito Santo trouxer na sua memória agora e ore com ela ou com ele e vice-versa, e profetize na vida dele, profetize sobre a vida dela em nome de Jesus, enquanto nós adoramos ao Senhor. O Senhor te abençoará como instrumento poderoso nessa noite. Dons começarão a fluir como você jamais ouviu. Dons começarão a fluir como você jamais imaginou que você tinha. Oh, Espírito Santo de Deus, que o mundo não conhece, não vê, mas nós o conhecemos e o sentimos porque somos o teu templo, Senhor. Igreja, abra sua voz, abra sua boca. O Espírito Santo fluirá através de dons de cura, dons de profecia, palavras de conhecimento.
Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Sim, ser achado nele. Eu quero conhecer e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e prosseguir em te conhecer. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo diz assim: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos.
vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu e você precisamos entender que nós somos a mensagem de Cristo através das nossas atitudes, como cartas vivas, escritas não com tinta, mas com vida, e vida em abundância. Que o Espírito Santo de Deus possa fluir através da sua vida, poderosamente todos os dias a partir de hoje. Poderosamente a partir de hoje. E aonde quer que você passe, que haja vida e vida em abundância, porque o sangue de Jesus está sobre nós. E aonde está o sangue de Jesus? Onde está a manifestação do Espírito Santo de Deus? Ali a liberdade, ali a vida em abundância, ali a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Pelo qual eu e você fomos chamados para isso e muito mais. Muito mais. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Como rios de água viva, o rio do Espírito Santo de Deus jorrará como um rio de água viva do seu interior. E as palavras pelas quais serão liberadas através dos seus lábios produzirão vida. Produzirão vida. Por onde quer que as suas palavras passem. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Até me consumir. Há algumas pessoas em nosso meio que disseram assim para o Senhor: Senhor, me ajuda a viver isso, Senhor. Me ajuda a viver tudo isso, Senhor. Se você é uma delas, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. O Senhor tem algo no particular contigo nessa noite. Vergonha. Não deixe que nada roube o que o Senhor deseja liberar sobre a sua vida nessa noite. Não deixe que nada venha roubar o que o Senhor quer liberar sobre a tua vida nessa noite.
fora. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora. Vem queimar, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora. Vem queimar aqui, de dentro pra fora, até me consumir. Me entrego por inteiro. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora. De dentro pra fora, vem queimar aqui, de dentro. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até nos consumir. Deixa o teu rio fluir, o vento soprar. Sim, vem nos queimar, Senhor, aqui. Deixa teu rio fluir, o vento soprar. Vem, vem nos queimar, Senhor. Vem, Senhor. Deixa o teu rio fluir, teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, sim, até nos consumir. Deixa o teu rio, deixa o teu vento, deixa o teu fogo. Deixa o teu rio, deixa o teu vento, deixa o teu fogo. Sopra o teu rio, sopra o teu vento, derrama o fogo. Entra no rio, sopra teu vento, deixa o teu fogo queimar e vem me consumir. Deixa o teu rio, sim, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir.
povo de Deus desiste muito fácil de certas coisas. Nós desistimos muito fácil de algumas coisas que não eram para desistir, que eram para nos fortalecer. Porque a nossa carne vai querer sair de tudo o que é dor, tudo que é sofrido, tudo que é dolorido. Mas muitas vezes é o Senhor nos forjando nessas situações, para que venhamos a nos tornar a palavra viva dele nessa terra. Mas a partir de hoje, nós não desistiremos mais facilmente como estávamos prestes a desistir muitas vezes. Porque o Senhor está dando entendimento para a noiva. O Senhor está trazendo clareza e entendimento para a noiva. As 5 virgens prudentes precisaram se esforçar ao máximo para ter o azeite em reserva até o fim, quando chegou a hora de encontrar o noivo. Eu e você precisaremos produzir azeite até o fim de nossas vidas. Eu e você jamais podemos parar de produzir azeite. Quando Davi parou de produzir azeite, quando ele deixou de ir para a guerra, a única vez que ele deixou de ir para a guerra, a única vez que ele deixou de fazer o que ele era comissionado por Deus para fazer, o que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu. Não se disperse. Não se distraia. Se posicione na presença do Senhor como um guerreiro forte e valente, como uma guerreira forte e valente. O vento soprará, porque Deus precisa fazer a sua noiva forte. Deus precisa que a sua noiva passe pelas águas, mas as águas não submergirão a sua noiva. Deus precisa que muitas vezes a sua noiva passe pelo fogo, mas o fogo não a queimará, para que ela seja testemunha de Cristo, do Cristo vivo nesta nação e em muitas outras nações que nos dias vindouros futuros Ele enviará os nossos filhos como flechas a várias nações, direcionados pelo Espírito Santo de Deus e não pela sua alma, não pelo seu desejo natural, não fugindo da sua carne, não fugindo de uma situação, não fugindo de uma dor, não fugindo de uma água que está quase batendo, encobrindo os seus narizes, as suas narinas, não correndo de um fogo que está quase queimando. Mas a noiva que está amadurecendo, ela entende como o seu Senhor trabalha. A noiva que está amadurecendo, ela conhece e reconhece a voz do seu Senhor, e ela não se deixará se distrair. Por isso que o avivamento dos últimos dias também será um avivamento de fogo, sem dúvida nenhuma, mas será também um avivamento bíblico, aonde Cristo será conhecido e expressado em meio à sua noiva, através da vida de cada um de nós, prudentemente, aonde Ele converterá verdadeiramente o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Preste muita atenção no que os seus filhos começarão a falar a partir de agora, porque o Espírito da profecia do Senhor tomará a boca, os lábios de nossos filhos, e eles serão boca de Deus nessa terra.
Filhos, preste atenção no conselho dos seus pais, como conselhos de sabedoria, como conselhos de sabedoria. Que te ensinarão a não permitir que os seus pés vacilem. Conselhos de sabedoria, conselhos de prudência, como de um pai para com um filho. Como de um pai para com um filho. Assim será o avivamento dos últimos dias. Filhos ouvindo os pais, atentos. Jovens com vigor extremamente revigorado e reforçado, empunhando a espada numa mão, a palavra de Deus numa mão, e a ferramenta de trabalho na outra, edificando para o Senhor. Homens e mulheres prudentes assentados à mesa, passando o ensinamento de geração em geração. Noiva minha, não te preocupes em ter uma palavra que agrade a todos. Preocupa sim em ter o teu nome escrito no livro da vida. Preocupa sim em ter a tua lamparina cheia de azeite. Preocupa sim em ter o seu azeite extremamente avantajado em reserva. Porque os teus dias estão contados. Os filhos não deixarão que os pais se distraiam, e os pais não deixarão que os filhos se distraiam, porque eles serão verdadeiramente um, assim como o pai era um com o filho, assim como Deus era um com Jesus, e Jesus era um com o Pai. Jesus era o espelho, era a manifestação do Deus vivo na terra. Assim será a manifestação de Cristo em meio à sua noiva, aonde será difícil reconhecer se é o Cristo ou é a noiva, se é a noiva ou é o Cristo, porque eles serão um para com o outro, assim como foi descrito em João capítulo 17. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, viva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama,
Yeshua descer. Glória a Deus, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Aleluias. Eu estou amortecida do final de semana. Eu acredito que todo mundo está assim, né? Os outros anos a gente teve uma presença muito forte do Senhor, assim como esse. Mas de uma certa forma esse ano foi de uma maturidade que o Senhor tem nos chamado para crescer e amadurecer. Só que eu não vim aqui para falar isso. Eu vim falar que quem concorda comigo que estava tudo perfeito? Estava tudo maravilhoso, não teve o que dissesse não estava bom. Desde o que o Senhor nos proporcionou, desde aquilo que a nossa equipe fez. E talvez você não saiba que para fazer uma conferência dessa dá muito trabalho. É muito trabalho. Só quem está envolvido sabe. E talvez você fez a sua inscrição e ficou esperando o dia para ir, mas o que eu queria te falar que teve pessoas que estavam trabalhando quase 10 meses por detrás disso, que pensaram nos mínimos detalhes para que tudo ficasse perfeito. E eu não gostaria de ir embora hoje sem honrar essas pessoas. São muitos, mas é que tem 3 especiais. 3 que, enquanto talvez você estava dormindo, eles estavam respondendo, eles estavam conversando, matando todas as curiosidades daqueles que não estavam aqui, não sabiam como que iam do aeroporto, não sabiam como que ia ser, e eles com a maior paciência deixaram às vezes de trabalhar para estar servindo. E eu queria chamar esses 3 casais, mas eu queria lembrar também de todos aqueles que estiveram. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O apóstolo Zerbino me perguntou assim: pastor, como que você achou esse lugar escondido aqui? Eu falei, isso daqui é provisão do Espírito Santo de Deus, porque não é qualquer um que é para ir naquele lugar. Nós tivemos mais de 600 inscrições. Mais de 600. Agora imagina só, esses 3 casais de líderes respondendo. Eu vou chutar aí umas 400 pessoas, pelo menos. Imagina o trabalho. Então, queria que a Vanessa, o irmão Gilmar, Grace e Fará viessem aqui, e a nossa irmã Karine e o nosso irmão Alberto, que também trabalharam, hoje eles não estão aqui, eu acredito que é aniversário da Janja, mas eu queria honrá-los, né? Eu queria honrá-los porque às vezes, até mexendo com pessoas que são da igreja, às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil responder a expectativa de cada um, as dificuldades que cada um tinha. E eu sei que eles deram a vida nisso. O irmão Gilmar deixou de trabalhar alguns dias só para estar servindo, a irmã Vanessa. Assim, nós não poderíamos fazer sem toda uma equipe que estava por detrás, mas eles foram os principais. Gostaria também de citar a pastora Inês, que fez a comida, o Ícaro, que também foi lá e fez a comida todos os dias para os pastores. Eu não quero ser injusta com todos que trabalharam, o pessoal da mídia, apoio, todos vocês que foram lá. Que Deus recompense vocês. O que eu posso tirar disso? Um corpo bem ajustado. Sim.
fazer nem um terço daquilo que foi feito lá. Obrigado porque o Senhor levantou homens e mulheres segundo o teu coração, que, Senhor, serviram lindamente naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estiveram de uma forma ou de outra fazendo que tudo aquilo acontecesse, para que a tua glória viesse num lugar que estava bem organizado, que estava em funcionamento, que estava em unidade, dependendo de homens e mulheres cheios do teu Espírito, Senhor. Muito obrigado pelas vidas, Pai, que o Senhor possa recompensar cada um, Senhor, porque nós não conseguimos, Pai, essa recompensa vem do Senhor, Pai. Eu abençoo a vida de cada um que esteve lá, Pai, eu abençoo com as bênçãos do Senhor. Te peço, Senhor, que as janelas dos céus estejam abertas em favor dos teus filhos, Pai. Guarda a casa, os filhos, livra de todo mal, Senhor. Eu te agradeço com uma gratidão tão maravilhosa, Senhor. Que palavras não podem definir, Senhor, tudo que a gente viveu naqueles dias, Pai. Pai, que a gente possa guardar aqueles dias, ó Senhor, a tua presença, como um tesouro, Senhor, no nosso coração. Um tesouro, Senhor, que é a tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, família? Temos muitos testemunhos a respeito de pastores que estavam prestes a desistir. E o Senhor me trouxe aqui para me renovar. Homens e mulheres que foram transformados naquele lugar. São muitos testemunhos. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Sábado que vem temos a nossa Santa Ceia, aonde você é convidado a trazer 1 quilo de alimento não perecível para que a gente possa abençoar algumas famílias que estão precisando. Amém? Sábado, o mês parou. A ceia passada, obrigado, pastor, glória a Deus. A gente não fala português, não fala inglês, não fala mais nada, né? Na ceia passada, a minha visão daqui do altar era a mesa da ceia ali e a mesa da comunhão ali, onde o amor de Cristo estava expressado naquela mesa. Foram 3 mesas? 3 mesas, né, necessárias de tanto alimento que vocês trouxeram, que nós trouxemos. Então, glória a Deus pela vida de vocês, que a gente possa expressar o amor do Senhor pela vida dos nossos irmãos também, nessa Santa Ceia, em nome de Jesus. E eu creio que daqui umas 2 ou 3 semanas já teremos o batismo, em nome de Jesus, aqui na igreja. Amém? Glória a Deus! Me perdoe por estar anestesiado hoje, mas eu estou anestesiado no Espírito. Amém? Estou num temor muito grande e isso é bom, graças a Deus. Às vezes a gente precisa calm down para estar refletindo em muitas coisas no Espírito. Vamos colocar de pé, por favor. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Acho que todos são de casa, né? Amém, glória a Deus. Logo após o término do culto agora, nós temos um chá de revelação do bebê ou da bebê, do irmão Douglas e da irmã Paula lá no fundo, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa família que nós amamos. Glória a Deus. Tivemos uma surpresa do Lucas e da Natânia essa semana, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela essa família que nós amamos, amém? Jesus é bom, aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E de em paz, e que o Senhor nos abençoe, aleluia. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Não saia sem dar um abraço aí em 20 irmãos do seu lado e abençoar a vida dele em nome de Jesus.
eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.